Olá, sejam muito bem-vindos a mais um RespiraCast, esse podcast que a gente gosta de trazer assuntos que falam de inovação. Mas quando a gente traz o termo inovação, muitas vezes a pessoa pensa, vamos falar de tecnologia, de questões aí de máquinas e programas, mas não é só isso, porque a gente também trabalha com a inovação a partir dessa construção do ser humano, desse desenvolvimento que cada um de nós pode fazer consigo mesmo e gerar valor para a sua vida, para a sociedade. Por isso que hoje, especialmente aí trazendo um convidado que tem muito vínculo com esse nosso parceiro, o Dirsman, porque todos os assuntos que ele traz na escola em que ele atua, fala muito a respeito dessa campanha de legado que a gente vem desenvolvendo para o Dirsman. Então, hoje estamos aqui com o Rafael. Seja muito bem-vindo, professor Rafael. Muito obrigado. Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes do RespiraCast. É uma alegria, porque esse assunto, de forma geral, a gente gosta muito de abordar aí, falar sobre o ser humano, ainda mais nesses aspectos filosóficos aí que vocês estudam, que vocês trabalham. Acho que hoje aí o pessoal vai curtir muito esse podcast. Eu acho que sim. É um assunto que não se esgota e que deixa a gente entusiasmados para a vida. É verdade. Bom, apresentando então o Rafael Ebert. É professor de filosofia e diretor da filial da Nova Acrópole em Santa Cruz do Sul desde 2008. Aliás, vou querer saber um pouquinho mais da Nova Acrópole, que temos aí muita curiosidade a respeito. Está vinculado à instituição há mais de 3 décadas, atua na formação filosófica e humana da comunidade santacruzense, promovendo reflexões sobre valores, cultura e desenvolvimento pessoal. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 90 países e atuante em Santa Cruz do Sul desde 2001. Fundamenta seu trabalho em 3 pilares: filosofia, cultura e o voluntariado, buscando contribuir para a evolução individual e coletiva e para a construção de uma sociedade melhor. Bom, já que falamos aí de tudo que a Nova Acrópole se propõe e que a sua base de estudo é a filosofia, né? O que é, de fato, a filosofia? Quando estamos falando, porque às vezes a gente ouve o termo filosofia, parece algo que fica apenas nos plano das ideias, né? Algo distante, ou ainda se vincula muito àqueles clássicos, parece que ficou lá atrás e pouco a gente traz para o dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente está trazendo, né, a Lúcia Helena Galvão, que eu conheci Nova Acrópole através dela, né? E ela tem um trabalho fantástico, como você falou, de ir para a câmera e falar a respeito da filosofia, divulgar esses conteúdos. E vejo ela trazendo de forma muito prática a filosofia. Então, eu queria entender, de fato, como vocês trabalham essa filosofia, esses conteúdos, né? E o que ela é, de fato, para a vida do ser humano, do que trata a filosofia. Esse é um dos assuntos preferidos do pessoal da Nova Acrópole, né? Meu em especial. Filosofia é um movimento natural do ser humano. A gente super entende que hoje o pessoal tem uma visão um pouquinho acadêmica, um pouquinho teórica da filosofia, pela prática que se encontra mais difundida nos últimos anos, décadas. A filosofia a gente vai encontrar como uma inclinação natural do ser humano desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque todo ser humano busca respostas. Todo ser humano precisa encontrar um sentido para a sua vida, seja onde e como ele estiver vivendo. Ou seja, a gente já está aqui, agora a gente tem que fazer a coisa valer a pena, tem que fazer a coisa ter sentido. E hoje se fala bastante de questões filosóficas, embora nem sempre se chame assim ou se dê esse nome. A gente está vivendo filosofia quando a gente está ativo frente à vida. A gente está vivendo a filosofia quando a gente não se contenta em ser levado pela circunstância, pela situação, pelo ambiente, pelo meio, pelas coisas, e a gente questiona, reflete, se pergunta e tem a coragem de escolher. Ou seja, a filosofia está presente em todos os dias da nossa vida, mas quase nunca a gente está consciente disso.
A gente tem uma ideia de que a filosofia é uma teoria muito complexa, para poucos. Imagina, um dia, o que eu posso ler para começar? Olha, tem muita coisa que dá para ler para começar. Só que as coisas primordiais para a gente se aproximar da filosofia, se é que a gente acha que nunca se aproximou, elas já estão dentro da gente. Então, por isso que me atrevo a dizer que a filosofia é um movimento natural do ser humano. Mas o ser humano que está disposto a pensar, o ser humano que está ativo, que ele não está só de espectador da própria vida ou seguindo um roteiro que ele nunca questionou. Então, para esse ser humano ativo e que está pensante, a filosofia já é a sua realidade. Basta ele agora ter consciência disso e fazer algumas escolhas. Sabe que você falando, eu me lembrei de um dos primeiros livros assim que me trouxe mais esse contato direto com as questões da filosofia, e eu acho que muitos começaram por aí, dos últimos tempos, assim, foi O Mundo de Sofia. Eu pensei, vamos ver qual que ela vai dizer. Esse, com certeza. Que bom gosto, Silvia. Ai, adorei, né? Porque ele conseguiu, assim, trazer de uma forma muito, até simples, para uma linguagem até adolescente, né? Esse universo da filosofia. E eu me lembro que uma das frases que me marcou muito, inclusive aquele exemplo que ele dá de se eu desse vida para um boneco, né? O que ele iria perguntar? Não iria perguntar coisas banais como a gente às vezes fica, né? Mas ele iria perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu tenho, de repente, eu tenho vida, né? E eu acho que esse é o papel, foi o exemplo que ele deu, que é o papel da filosofia na nossa vida. E eu lembro que ele falava também, nessa obra, eu lembro de ler a respeito de o filósofo é aquele que está sempre incomodado, né, com algo a mais. Então, a filosofia está presente na minha vida, mas ser filósofo é se questionar sobre essas coisas todas, né? Que bom que o livro O Mundo de Sofia foi um início feliz e interessante para ti. Muita gente comenta, né, desse livro, para mim também. E, curiosamente, a minha esposa se chama Sofia. Olha, não, curiosamente, muitas coisas acontecem, filosofia, né? é amor à sabedoria, né? Então, eu sou duplamente filósofo, né? Pela filosofia e pela Sofia. Amores. Né? Por dois amores. Mas esse livro, ele foi um clássico recente porque ele aborda de uma maneira prática. Ele pega as teorias consagradas e coloca no personagem, né? Em contato com pessoas comuns para elas usarem e refletirem, né? E chegarem a algum lugar diferente a partir disso. Então, isso tem muito do movimento da filosofia. Para a gente entender o que é filosofia, é muito interessante. Se conhece mais dos conteúdos. Né? E aí a gente até brinca na nossa escola, que vamos falar um pouquinho dela, né? Que Quero falar. Conteúdo já tem de sobra no YouTube. Tu vê, assim, mais conteúdo do que tu consegue consumir ou assistir. É verdade. Agora, um ambiente humano com pessoas que estejam conectadas com as ideias presentes nesse conteúdo e dispostas a construir algo juntos, aí é mais raro. É verdade. Então, por isso que na história, os filósofos, eles sempre foram encontrados onde? Em escolas. Então, a escola é um ambiente de filósofos ou de aspirantes a filósofos ou de buscadores da filosofia. Por quê? Porque são as pessoas que não estão apenas interessadas em ler, estudar ou encher a cabeça de informações, dados ou conceitos. Estão interessadas em aprender a viver melhor. E isso não é fácil? E não é fácil porque a natureza não facilita. Não é fácil porque a gente criou um arranjo de mundo, de vida, que complica pra caramba. E o nosso arranjo, a gente acha normal. A correria, a pressa, a loucura, tô estressado. E acha, não, é que é assim, o que eu vou fazer? Todo mundo é assim, não há o que fazer. Não, mas sempre há o que fazer, né? Só que as respostas não estão fora, elas estão dentro onde sempre estiveram. Então, a filosofia é esse movimento natural que é hoje como foi no Homem das Cavernas. O homem que olhava para as estrelas e procurava conectá-las e entender significados e indicadores da natureza através do movimento dos astros, dos corpos celestes ou das estações, ele estava investigando um campo amplo da natureza para buscar sabedoria através do universo.
E ele usava o quê? Qual a ferramenta de um homem das cavernas que não tinha livro, não tinha nada? Era ele mesmo. Era a sua mente, o seu coração, as suas relações. Então tu vê que a filosofia ela está na vida e a gente pode resgatar isso, em parte, e em outra parte não deixar que isso se perca, não deixar que isso se contamine com a correria, com a pressa, com o estresse, ou com essa dispersão tão grande, né? Que dificulta que as pessoas olhem para dentro. É verdade. Sabe que você falando, eu me lembrei também de outro livro que para mim marcou muito, em especial quando eu comecei a tentar entender tudo o que ele queria dizer, que é O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. E ele traz esse, na realidade, né, o que nas reflexões assim que eu fiquei pensando, né, ele traz essa proposta de olhar diferente, que é o olhar infantil, e na verdade o infantil sem essas questões todas, até preconceitos que a gente vai construindo na vida adulta, né? Que é essa coisa da correria, os medos, tudo que a gente vai colocando para a nossa vida e faz com que a gente não enxergue mais com essa doçura, né? Esse olhar da infância, naturalidade. Então, agora você falando, eu pensei, bom, são uma forma diferente de olhar, é o que a filosofia também propõe, né? Tu citaste outro clássico para nós, né? O pessoal que estuda filosofia e que pratica filosofia tem no Pequeno Príncipe uma referência por esses outros elementos, né? A sensibilidade, a doçura, a pureza que há em todo ser humano. O que é uma criança? É um ser humano em início de carreira? Ou seja, é um ser humano completo. Ele só está começando, ele está aqui há menos tempo. Então, o que acontece? O olhar de uma criança é um excelente referencial de filósofo. Ou seja, e que a gente tem que cuidar para que as crianças não percam isso, né? Exatamente. Com muita telinha, né? Muito contato com os problemas dos adultos, né? O Platão diz que o ideal é a gente não deixar, antes de certa idade, as crianças terem contato com problemas dos adultos. Olha, por quê? Porque tem um momento para ele conseguir construir a estrutura que vai processar e entender isso. Então, antes de certa idade, a criança ter contato com problemas, dores, dificuldades, crises, né, faz mal. Não é bem um trauma, mas é uma marca que antes do tempo machuca e pode até distorcer a visão de mundo dele. Então, por isso que o Pequeno Príncipe é tão feliz, porque ele pega essa pureza original, né, de uma criança que está olhando o mundo e vendo a importância de sonhar. E ele encontra um adulto com sensibilidade que acompanha ele e se toca com isso, né? Então, esse é um dos clássicos que a gente estuda e se tira muita coisa, né, do Pequeno Príncipe. Tocou meu coração, o Pequeno Príncipe. Vamos sair daqui hoje com uma lista de indicações. Uma lista, adoro. E o trabalho da Nova Acrópole? Porque você fala a respeito dessa filosofia, que ela tem a proposta do pensar, do olhar diferente, mas também a proposta da ação, né? Que eu acho que é isso que a Nova Acrópole traz também com muita força. Tanto é que vocês colocam em um dos pilares o voluntariado, que eu acho que também está dentro desse pilar de ação, de agir, de contribuir para o mundo. Queria que você falasse um pouquinho dessa escola aí, que tem também feito diferença, né? A gente vai falar de legado depois, acho que vocês deixam um legado bem importante para a comunidade. Como é que ela funciona? Pois é, eu sou suspeita, né? Porque eu entrei bem novo, até eu fico meio sem jeito, mas 3 décadas, o tempo passa rápido, né? Mas... Não é que entrou novo, não eu é entrei novo. Questão de idade. Me deixaram entrar bem novinho, né? Era um guri muito curioso, muito metido, lá em Porto Alegre, onde eu comecei. Eu comecei com 15 anos, né? E aí depois, mas comecei a dar aula a partir dos 19. Olha isso, super jovem. Tinha, claro que quando eu comecei, né? Mas a experiência vem com o tempo. Mas é incrível como passa rápido, né? Porque quando a gente faz o que ama, faz o que gosta, faz o que vê sentido, a vida se multiplica, né? Se aprofunda. E vamos falar disso também. Mas a Nova Acrópole, eu sou suspeito por isso, né? Porque é uma parte importante, é uma causa nobre que eu tive a alegria de encontrar e poder me dedicar.
Então, claro que é uma escola institucionalmente, mas as ideias que movem essa escola são muito antigas, são atemporais e são muito nobres, né? Então, a escola ela se fundamenta em três canais de ação, né? Filosofia, cultura e voluntariado. Filosofia é o carro-chefe, é o que dá sentido, é o resgate desse movimento natural do ser humano. A gente acredita, como outros filósofos de outras épocas, que todo ser humano é filósofo por natureza. O filósofo não é o cara que tem um curso, que concluiu uma formação para filosofar. É o ser humano que escolheu ser ativo frente às questões da vida e que é inquieto, né? Está incomodado no sentido de querer fortemente saber para onde a vida vai levá-lo e participar dessa escolha de para onde vai ser levado. Ou seja, o filósofo é o ser humano que está vivendo plenamente. Então, uma criança que pergunta muito, que questiona tudo, uma criança que tem uma certa rebeldia de não aceitar as coisas prontas e quer participar da construção delas, está aí o filósofo modelo para nós, né? Então, a filosofia é o carro-chefe das atividades da Nova Acrópole, porque procura resgatar algo que sempre existiu e que hoje a gente acredita que está fazendo falta. Que está fazendo falta para as pessoas pensarem com profundidade, refletirem, se conhecerem e participarem da condução dos rumos da própria vida. Então, isso é o primeiro canal de ação. A cultura é que tem tanta coisa para a gente estudar, para conhecer, para aprender no mundo. Hoje a gente vive numa era que facilita muito o acesso à informação, mas nem por isso facilita o aprofundamento nos conhecimentos. Então, uma coisa é informação rápida, instantânea, em tempo real e superficial. Outra coisa é um conhecimento que foi refletido, aprofundado, compreendido e, fundamental, aplicado. Transformado em experiência. Não é a mesma coisa. E o pessoal, hoje, com muito acesso, fica muito superficial. Então, a cultura é uma construção. E a cultura, por definição, é o conhecimento que é capaz de transformar. É o conhecimento que não termina em si próprio, ele te leva para algum lugar. Ele te ajuda a mudar a ti mesmo e ao mundo que te cerca. Então, essa cultura é tanta coisa que a gente tem para conhecer, a gente procura oferecer para a comunidade. A escola tem uma programação de palestras, de cursos, de oficinas, de atividades gratuitas. Tem apenas uma atividade paga, que é o curso principal da Nova Acrópole, que é para os seus associados ajudarem a manter a sua escola. Todo o restante, a escola se organiza para oferecer para as pessoas, de dentro, de fora, quem quiser, o que ela tem, o que ela estuda. É uma escola bastante generosa nesse ponto, porque a gente dá o máximo que consegue de atividades e de uma boa programação cultural. E o terceiro canal, o voluntariado, é a forma de funcionar, é a metodologia. Todo mundo que entra tem o seu tempo para conhecer, para entender qual é a proposta, como é que funciona e tal. E no seu tempo, na sua medida, vai sendo convidado. Quer ajudar? Quer participar mais? Quer fazer alguma coisa? Cada um tem o seu tempo. Tem alguns que levam anos para, tá bom, vou experimentar. E tem outros que na segunda aula, o que eu posso fazer? Onde é que eu... Que legal. Né? Então, tem para todos, mas é um trabalho em equipe bastante organizado, bastante planejado e muito bonito. Porque só fica quem está afim, só fica quem está de boa vontade. Só permanece com o tempo quem vê sentido para si e para os demais. Então, percebe que o voluntariado é um exercício filosófico também. Exatamente. Não é a coisa que tu dá, que tu faz de graça, ou o tempo que tu dedica em horas. Não. Tu faz amigos no voluntariado. Tu trabalha ombro a ombro com pessoas que veem o mesmo que tu, acreditam no mesmo que tu, e são totalmente diferentes. Ou seja, a gente tem visões políticas, religiosas, experiências de vida, profissões, idades muito diferentes. E é como se todo mundo fosse a mesma família. Então, em breves palavras, a Nova Acrópole é tudo isso. É uma escola de filosofia que promove a cultura e que pratica o voluntariado. Que legal. E esse formato, como você falava, né?
esse formato escola, em que eu tenho um local onde essa troca, onde essa convivência acontece, ela também é grandiosa, né? Porque, como você dizia, hoje a gente tem muita referência para assistir em casa, para ter esse contato. Mas o fato de eu estar num ambiente onde essa troca acontece, isso também faz crescer muito, né? A filosofia também tem disso, né? Tem aí que tá. Eu acho essa parte mais legal. Para a gente conseguir promover um sentimento de fraternidade com todas as pessoas, né? O primeiro princípio da filosofia, maneira clássica, é fraternidade. Mas, ai, que bonito. Nossa, legal, né? Mas é fácil tu ser fraternal com quem tu já é amigo, quem tu gosta e quem Exatamente. pensa igual que tu. Ah, não, mas aquele outro lá é chato, esse não. Não, meu vizinho, ninguém pode ser fraternal com ele. Não, não pode, né? Então, a gente tem que aprender a ser fraternal aos pouquinhos. E a escola é um laboratório para isso. Porque a escola, ela chama gente de todo tipo. E isso é o mais legal, porque cada um tem o seu tempo, o seu estilo, o seu jeito de ver. E isso, quando a gente está junto, não importa. Porque a gente está fazendo algo que é para o bem comum e que precisa dos valores e virtudes de cada um. Então, podemos dizer que quando a gente trabalha numa escola de filosofia, a gente se une por cima. A gente se une pela nossa parte alta, pela nossa parte mais nobre, que é entre pessoas que estão buscando isso, que estão buscando ter claro qual é a sua parte alta. Por isso que o nome é Acrópole, porque Acropole, em grego, significa a parte mais alta das cidades, né? Polis é cidade, acro é alto, que fisicamente representam o que cada ser humano traz de mais nobre, de mais elevado dentro de si. E olha só, a pergunta fundamental da filosofia é: quem sou eu? A maior parte das pessoas não se pergunta quem é. É verdade. A maior parte das pessoas se contenta com respostas muito superficiais, como, por exemplo, eu trabalho nisso. Eu sou empresário, eu sou pai, eu sou isso, eu sou... Mas isso é uma parte da vida. E se a gente não olhar para dentro, a gente pode passar a vida inteira sem ter claro quem é. E quando a gente tem claro quem é, não é uma resposta estática. É um processo que nunca acaba. Então, esse é o genial do negócio. Quem se dedica a se conhecer, descobre um universo dentro de si, e esse universo tem partes altas. E aí vai da escolha de cada um de dizer: eu tenho um monte de defeito, eu tenho medos, eu tenho raivas, eu tenho incompreensões, eu tenho falhas de caráter. E isso tudo faz parte de quem eu sou. Mas eu também tenho virtudes, eu tenho nobreza, eu sei ser generoso, amoroso quando eu quero. Então, eu escolho colocar a minha parte alta no comando das minhas ações. E é uma escolha de todo dia. Então, isso é a acropolis. A acropolis é a parte alta que eu voluntariamente escolho enxergar, acessar e dizer: isso aqui é o que vai me conduzir. Eu não vou deixar que as minhas, digamos assim, sombras definam quem eu sou. E o mais incrível da filosofia é que a gente tem essa escolha. Ou seja, se tu não olha para dentro, talvez tu nunca te conheça. Se tu olha para dentro e te conhece, tu pode só ficar contemplando, ou tu pode escolher fazer alguma coisa com isso. Se tu escolher fazer alguma coisa com isso, tu pode escolher fazer alguma coisa só para ti, ou pegar essa parte nobre tua e dizer: eu quero ajudar o mundo. E se tu escolher ajudar o mundo, onde tu vai fazer? Não, eu vou fazer uma campanha do agasalho, eu vou fazer uma boa ação por dia. Beleza. E até onde tu consegue? Tu entende? Uma pergunta te leva a outra. Até onde tu consegue? Vai até onde meus braços alcançam. E se tu encontrasse outros que estão no mesmo processo que tu e que chegaram à mesma visão que tu e que decidiram trabalhar juntos? Pá! Aí a tua capacidade nobre se multiplica. Isso é uma escola de filosofia. É lindo, assim, porque na realidade você traz de uma forma muito prática que todos nós podemos fazer algo até para sermos esse ser humano melhor, desde que tenhamos essa consciência, e ao mesmo tempo tornar o mundo melhor,
né? Porque quando a gente de fato quer, e aí a gente sai daquela coisa da vitimização, que não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho tempo, né? Não dá. Que a gente tem também uma tendência, muitas vezes, é uma fuga, né? Que a gente acaba escapando por ali, mas acessa propostas que são do dia a dia, que são fáceis, que transformam a união em um potencial ainda maior de fazer as coisas acontecerem, né? Isso é para todo mundo, né, Rafael? Todo mundo. Por isso que a gente fala, né, que a filosofia é para todo mundo e que todo ser humano é filósofo por natureza. Mas nem todos se descobriram ainda. Porque o conhece-te a ti mesmo, né, que reza a lenda, estava no frontão do templo de Delfos, na Grécia, e que foi a grande charada quando o Sócrates começou, né? E aí o oráculo disse que ele era o homem mais sábio da Grécia. E eles, mas como se eu não sei nada? E o oráculo, por isso mesmo. Né? Então, tá aí. Essa é clássica, né? E isso tem um significado muito profundo. O conhecer a si mesmo não é possuir informações, é ter tido a coragem de olhar para dentro e encarar as luzes e sombras. E depois de encarar, escolher fazer algo com isso. Por isso a filosofia é prática. Porque tudo que tu aprende, tu pode guardar para ti e ter um papo legal no fim de semana, ou tu pode, cultura, conhecimento que transforma, ou tu pode usar isso para te transformar. Ai, mas eu não quero me transformar, eu já sou assim, né? Não, a transformação que a filosofia fala é a evolução. Os animais evoluem biologicamente, o ser humano evolui biologicamente e em consciência. Só que aí é voluntário. Ninguém vai chegar para ti, te sacudir, tu vai evoluir. Não, tu vai ter que te esforçar. Existe um esforço. Dá trabalho, Exato. Leva a vida toda. Aí o pessoal, não, demora muito, né? É muito difícil. Né? Então, o transformar é isso. E aí tu descobre que tu, olhando para dentro e te conhecendo, tu pode transformar ti e numa esfera maior, tu pode te unir com outros seres humanos de boa vontade que estão fazendo o mesmo processo e juntos se pode construir uma melhora para o mundo. E inevitavelmente, quando eu me busco, quando eu me transformo, eu já estou contribuindo para o mundo, né? Porque esse é o legado, falaremos sobre isso. Então vamos lá, vamos falando assim a respeito, inclusive do que nossa querida professora Lucilena Galvão, que eu acho que é alguém que conseguiu um legado também de trazer todo esse trabalho da Nova Acrópole, inclusive, para o mundo conhecer mais, né? Porque como ela fala, ela tem essa habilidade, essa facilidade de falar para as câmeras e se propõe a isso, né? Como você trouxe. Eu acho que ela deixou também, vai deixando esse legado de trazer a filosofia para o dia a dia do ser humano. O que é, de fato, então, esse legado sob a ótica da filosofia? Todos deixamos algum legado. Legado é algo que eu preciso fazer grandes movimentos, grandes esforços, ou no meu dia a dia eu consigo. Eu queria que você contextualizasse esse tema do legado sob a ótica do estudo da filosofia. Pois é, esse é um dos assuntos mais bonitos que a gente tem, porque o legado é a nossa relação com o tempo. Na filosofia a gente trabalha 3 eixos. O primeiro eixo é sobre si próprio, ou seja, o nosso compromisso de nos conhecer e nos melhorar. O segundo eixo é a nossa relação com o meio, com os demais, com as pessoas, com a sociedade. E o terceiro é com o tempo. Ou seja, a gente estuda história não porque é legal e vai te dar muita informação. É para entender o legado. O legado que transcende a ti próprio. Muitas filosofias orientais trabalharam por séculos a questão do ego. Como o nosso ego limita a experiência humana, no sentido de que a gente, para bem e para mal, acha que o mundo termina nos nossos limites pessoais. Por que para bem e para mal? Porque se a gente usar bem isso, a gente transforma o ego numa ferramenta que sirva não só a ele próprio. Mas a maior parte das pessoas não faz isso e as pessoas permitem que os limites pessoais as limitem como um todo. E aí as pessoas se tornam egoístas.
egocêntricas, ególatras. É aquela coisa, se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Por que eu vou ajudar outros se ninguém me ajuda? Enfim, pensamentos muito baixos que vão se afastando de tudo que a gente falou antes, né? Dos ideais da filosofia, dos ideais universais. Então, muito da filosofia nos ensina a olhar para além do ego. E isso no espaço vai na direção da fraternidade que a gente mencionou. É tu ser capaz de ter o coração tão grande, capaz de enxergar todo ser humano como irmão, ser compreensivo de que cada um está na sua prova, na sua batalha, mas a gente está no mesmo barco. Então a fraternidade é um olhar para além do ego no espaço. E no tempo? No tempo é o legado. Se a gente for capaz de olhar para além dos nossos limites pessoais do ego no tempo, a gente vai ver que antes de eu existir e muito depois de eu deixar de existir, o ser humano continua. O ser humano é uma experiência una, eu e toda a humanidade. Mas parece muito grande pensar nisso, então a gente não pensa, a gente pensa nas nossas necessidades pessoais imediatas. A gente pensa no que está consumindo. E no mundo materialista isso tem um agravante. A gente acaba se iludindo de que eu tenho que juntar muito para deixar para depois alguma coisa. Mas tu vai deixar algo material, tu vai deixar dinheiro, patrimônio. Tudo bem, não tem problema nenhum nisso, desde que não seja só isso. Porque o ser humano não termina no ego. Então, se eu ficar só cuidando do corpo, da casca, da minha própria pessoa, eu estou limitando a experiência humana. Então, no tempo, o legado é eu ter a nobreza de olhar para trás e ter a humildade de aprender com tanto que os outros seres humanos que vieram antes de mim deixaram. Ou seja, se eu olhar para trás, eu tenho muitos valores na história humana para me ensinar. Então, eu posso evoluir muito se eu tiver a humildade de reconhecer o legado dos meus antepassados. Por isso a gente falou do Sócrates, por isso a gente tem tanto assunto na filosofia do que já aconteceu. Mas aí vai ter os críticos de plantão, né? Como é que é? Os haters, né? Então o filósofo fica olhando para o passado, só fica apegado ao passado. Não, a gente tem que aprender com o passado, é muito generoso, tem muito para nos ensinar. Mas e o futuro? O futuro é outro problema que as pessoas fogem também. O futuro nos compromete. Porque o futuro não foi escrito. E quem vai escrever? Tomara que alguém escreva, porque eu não, né? Então, as pessoas fogem um pouco da responsabilidade de que a nossa vida importa, toda a vida importa, e o que tu, como eu disse no filme do Gladiador, né, o que tu faz em vida ecoa pela eternidade. E isso deveria nos fazer pensar mais. Eu também vou deixar um legado, porque o legado não é só o que eu recebo. Obrigado, antepassados que me ensinam tanto, tá? Mas e eu? Não, eu só recebo. Valeu. Não, né? Então, eu posso e devo ser um partícipe da história. Eu sou um agente consciente da história. Aliás, eu sou um agente da história. Consciente, vamos ver. Vai depender. Depende. Tá? Então, eu posso ser um agente mais consciente. E o legado que eu vou deixar para o futuro vai depender do meu grau de consciência. Ou seja, o quanto eu me conheço, o quanto eu estou acessando a minha acrópole interior, a minha parte alta. E o que eu escolhi deixar. Porque, sinceramente, a gente não tem muito tempo. Eu pisquei e passou 30 anos, né? Nossa, professor. Né, que eu estou filosofando, né? Então, brincadeiras à parte, né? O legado ele pode ser definido de muitas formas. Mas uma coisa é certa, nós temos a oportunidade de deixar exemplos, valores, obras, mensagens, um lugar no coração de muitos que ficam. Não só memórias afetivas de momentos de ócio. Às vezes as pessoas valorizam muito, não, mas eu tenho que brincar com o meu netinho, porque sim, brinca com o teu netinho, mas que não sejam só momentos de ócio, que sejam momentos de transferência de vida, de experiência humana, de sentimentos, de algo mais do que só curtir, porque isso vai passar igual. Então o legado, olha que leque gigante existe no legado que um ser humano pode deixar. Depende do quanto ele se conhece e do que ele está fazendo com o legado que ele recebeu.
tem muito mais a ver com o ser, né? Quem eu sou e quem eu busco ser de fato. Isso é deixar um legado, porque às vezes eu falo porque a gente às vezes de fato assim pensa na palavra legado como algo que eu preciso construir, eu preciso planejar de forma assim, vou deixar isso para as pessoas. E na realidade ele é muito mais essa busca diária, né, professor? Às vezes no meu jeito de tratar o outro eu deixo um legado. A minha gratidão é um legado. São coisas pequenas que muitas vezes que vão construindo esse ser humano que eu sou e que vai diretamente afetar também a vida de outros, porque elas vão reconhecer nisso um legado. Seria isso? Sim, e eu vou cuidar para não, como é que é, falar, tem muitas coisas que eu posso falar e com certeza a Lúcia vai trazer outros exemplos muito mais interessantes, mas como ela vai focar nisso, né? O legado, ele não é, obviamente, vamos começar com o que não é, né? Não é material apenas, por quê? Porque o ser humano não é feito só de matéria. A vida humana é feita de momentos, é feito de pensamentos, emoções, sentimentos e de vínculos. O ser humano é um ser extremamente gregário. Gregário significa que nasceu para viver em grupo. Tem uma natureza coletiva impossível de se mudar. Então, quando o gladiador fala o que fazemos em vida ecoa na eternidade, ele está falando do eixo do tempo. Mas no eixo da humanidade, a gente está sempre conectado com os demais. E isso, para o filósofo, deve fazê-lo refletir a responsabilidade que ele tem. Porque a gente está sempre dando exemplo. Eu queria chegar na ideia do exemplo como esse é o legado. O exemplo, ele não é o que aparenta. Ou às vezes só fala, né? Fala. Eu falo e isso eu tomo como um exemplo de vida ou de... O exemplo é o teu caráter. Exato. O exemplo é, nos momentos difíceis de encruzilhada, de dilemas morais, é o que tu decide fazer. Então, o exemplo se constrói todos os dias e ele não tem como ser enganado. O exemplo é um legado importante porque, por exemplo, as crianças, elas absorvem muito mais o que elas veem do que elas escutam. Ou seja, tu fala, mas ela... Amanhã tem que repetir tudo de novo. Agora, o teu exemplo, ela grava e não esquece. Então, isso é muito importante. Até os pets, né? Se a gente insistir no exemplo, né? no ato, o ser humano aprende por imitação. Então, a gente tem que considerar o primeiro legado, né? É o exemplo. Por quê? Porque a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. É verdade. O exemplo arrasta porque ele é maior que a palavra. Então, o exemplo dá muito mais trabalho de se construir, porque ele exige a vida inteira de se conhecer e se construir. Então, é o exemplo ético, moral, é aquilo que tu valoriza. Por exemplo, um exemplo clássico de legado que hoje já se fala muito disso, então não é não é uma coisa tão óbvia. O pai que trabalha para que não falte nada aos filhos, mas ele nunca está presente. Então o filho cresce, o pai envelhece e as coisas perecem. Essa presença fez falta. Mas a presença fez muita falta. Então a presença, de novo, não são só os momentos de ócio, né? Também a gente precisa de ritmo e contrarritmo. O contrarritmo é que nem na respiração. Quem corre longas distâncias sabe que para tu dar conta, para qualquer corpo, treinado ou não, dar conta, ele precisa ritmo e contrarritmo, tem que respirar. E se tu controla a tua respiração, o corpo acompanha. Então na vida também é isso, né? Ou seja, tu vai ter um ritmo bom se tu respeitar o contrarritmo. Os intervalos, o descanso, para que o ritmo seja renda. Diz a professora Lucilena, sem pressa e sem pausa. Adoro, sem pressa e sem pausa. Então, por isso que não se pode só viver de trabalho, o legado não pode ser só o que tu vai comprar, o que tu vai deixar de patrimônio. Por quê? Isso dá um certo conforto, mas o contato humano, o vínculo humano, as memórias que se cria com o exemplo são insubstituíveis.
e o tempo passa rápido. Ou seja, temos que aproveitar cada dia como se fosse o último, porque um dia vai ser. É verdade. E até essa consciência, né, professor, de que deixar exemplo, deixar legado, também não é deixar uma perfeição, porque isso não está no nosso nível, né? A gente está, eu acho que é muito mais deixar o exemplo de quem está se buscando, de quem está aberto para essa transformação. Esse é o maior exemplo que pode se dar, né? Isso que tu falasse é muito importante, porque a filosofia trabalha sabendo que o ser humano não é e nunca será perfeito, mas ele é capaz de aperfeiçoamento. Exato. Ou seja, o legado nunca vai ser de perfeição, mas se tu deixar um legado de uma pessoa que é cheia de falhas, mas comprometida em tratá-las, que legado, que exemplo. Ou seja, no fundo, não importa os teus defeitos, importa o que tu está fazendo sobre eles. Exato. E nós podemos fazer tanto sobre eles. E isso é um exemplo que contagia. Eu conheço pessoas cheias de problemas, cheias de defeitos, mas que são tão bondosas e tão responsáveis em manejar isso com um cuidado piedoso para que isso não atrapalhe os outros, para que isso não fira os demais, para que isso não interfira nos demais, né? Por quê? Não, isso aqui é meu, isso aqui são as minhas sombras, eu não quero que isso incomode, né? Então elas estão comprometidas em fazer algo com aquilo, em algum momento isso vai se transmutar. Isso é um exemplo. É muito lindo, eu gosto demais assim, desse olhar. E você falava a respeito do viver o presente, porque a gente não sabe até que momento, né, nós estaremos aqui. Inclusive o tema da professora Lucilena é legado, o que permanece de nós. E eu acho que esse permanecer diz muito a respeito do, bom, ali na frente eu não estarei mais, porque se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, a morte. Falando, né, entre parênteses, o pouco que eu conheço da filosofia, assim, em termos de ter estudado com mais profundidade, eu gosto muito do estoicismo, porque ele fala a respeito da morte de uma forma, ok, tenho que fazer com isso? Não tem, isso está além do teu controle. Então, saiba aproveitar esse momento presente para que esse legado que você vai deixar também seja de uma construção de quem soube aproveitar a vida, né, dentro desse tempo, né, como você trazia, que ele está permitindo aí que você faça algo. A gente sabe que hoje em dia, e acho que sempre foi algo, talvez até quero que você traga, assim, historicamente, a gente sempre teve medo de falar de morte? ou isso, a morte, hoje aqui, a gente, com tudo que a gente vive, é um assunto mais delicado. Como é que é, assim, essa questão da morte? Ai, que assunto legal. Porque esse é um assunto dos preferidos da filosofia. Por quê? Porque para a filosofia a morte é tão somente o outro lado da vida. E quanto mais a gente falar de morte, quanto mais a gente investigar sobre a morte, quanto mais a gente naturalizar a morte como uma parte da vida, e uma parte que a gente já sabe que é inevitável. Mas e por que evitar se é uma parte da vida? Eu não quero evitar nenhuma parte da vida, eu quero a vida inteira. E o filósofo procura viver plenamente em todos os eixos possíveis que a vida oferece. Mas com certeza, nem sempre foi como hoje. Não é tão simples, mas a gente sabe que vive num momento muito materialista, que supervaloriza coisas e consumo e posses. E isso acaba nos conectando em demasia com a própria matéria. Então a gente tem um adorado corpo de carne. Imagina se acontece alguma coisa. Imagina se eu não tenho todas as calorias ideais para ele, nem todo o exercício que vai torná-lo belo. Todos certinhos. E por aí vai. E aí imagina, mas só que isso vai acabar e logo, e aí vem o pânico. Então no mundo materialista a gente acaba supervalorizando toda a matéria, inclusive o corpo. E a gente começa a criar um pânico artificial do natural envelhecimento e desaparição do corpo.
Porque se a gente for parar para pensar, é só isso. Não vou entrar em outro assunto que a filosofia adora e que é fantástico, né? Sobre a vida após a morte, a imortalidade, o Então, se espírito, não vai entrar, nós a vamos marcar eternidade. outro Vamos. podcast. Já está marcado, só me dizer a data. Porque como podemos buscar sabedoria? Como podemos falar da vida se não falar dessa contraparte, essa companheira da vida que é a morte? E dessa continuidade que todos os filósofos se dedicaram a esclarecer. Então, quando eles dizem que a vida é uma só, não estão dizendo que é uma única existência, eles estão dizendo que ela assume formas, algumas misteriosas, mas ela continua. Na verdade, o tempo que eu vivo hoje, ele é um só, né? Porque eu não vou retornar exatamente a esse momento de agora, né? Mas, respondendo à pergunta, sim, hoje nós tratamos a morte com medo, e esse medo não é natural, ele é aumentado. O natural é o medo do desconhecido, é o medo do que, olha, hoje, aqui, agora, a minha mente não tem claro, não tem controle sobre o que vem quando eu morrer. Então isso assusta, isso é natural. Agora, esse pânico de não fala que atrai, né? Isso aí é um antisserviço, né? É um desserviço, porque os egípcios são uma boa referência de um povo que cultivou uma relação muito positiva, luminosa e até, pasmem, festiva em relação à morte. Ou seja, a visão dos egípcios era que era tão claro para eles que a vida continuava, que a morte era um degrau que nem importava como ela seria, o que vinha depois, porque eles tinham certeza de que a vida continuaria e eles trabalhavam para que as coisas que fossem deixadas de legado não fossem só para eles, nem para os seus contemporâneos, mas fossem para sempre. Porque um povo construiria uma pirâmide que tudo indica que vai durar muito mais do que tudo que a gente conhece, né? Por quê? Porque eles tinham essa noção de eternidade, que era a noção da vida. Era a vida una, a permanência. Então, para a gente chegar no ponto que permanece, né? Eu lembrei dos egípcios, que são um exemplo clássico de uma cultura de relação com a morte muito positiva. Tanto que eles tinham as questões da mumificação, né? Tudo para eles tinha essa referência da morte. De fato, era parte de um contexto... De um contexto muito diferente. Ou seja, porque quanto mais eles tratavam, investigavam e falavam da morte, mais eles valorizavam a vida. Esse que é o bonito. Ou seja, eles eram festivos e luminosos, por quê? Porque eles tinham certeza de que a morte era só um detalhe, então isso fazia eles olharem mais para a vida. Então, aquele papo de que o egípcio passava a vida inteira se preparando para a morte e tal, mais ou menos, ele se preparava porque ele acreditava que vinha depois, ou seja, a morte era um detalhe e não tinha por que ser sombria. Outra visão clássica que eu gosto muito, e que às vezes eu já tive a oportunidade de partilhar com um ente querido, né? É que o dia da morte é um dia de vitória. Por quê? Porque é o dia em que a natureza disse, beleza, acabou a tua missão por agora. Cumpriu o teu papel. Cumpriu o teu papel. Ou seja, encerrou a conta, encerrou o legado, fica a partir daqui. Ou seja, tu está liberado da prova de depender de um veículo de carne. Agora vem o mistério. Só que hoje é um dia de vitória. Por quê? Porque foi completada uma etapa. Então, é uma visão clássica que ajuda Mas a é tirar linda, esse né? peso. É lindo, porque eu procuro sempre ter isso. Porque por que pensar de maneira diferente? A perda dos que ficam não é uma perda, é uma pausa. Tem entes queridos que fazem viagens e a gente fica um tempo sem encontrá-los. Um dia nós vamos reencontrá-los. Essa é a relação da morte com a viagem. O estoicismo que tu lembraste, nem vou trazer as muitas máximas estoicas, porque é um povo que foi muito competente em trazer essa visão natural da morte. A máxima, só para citar, memento mori, né, que é lembre da morte. Né? Para quê? Para tu dar valor à tua vida. Né? E o último exemplo dos samurais. Os samurais, eles tinham um código de honra. E um item do código era, hoje é um bom dia para morrer. E eles dizem que na sua oração do amanhecer, todo dia, eles repetiam isso. Ah, mas que mórbido, hoje é um bom dia para morrer, parece que o cara quer morrer. Não, ele diz, hoje é um bom dia para tudo que a vida me trouxer.
inclusive a morte. Se for a morte, isso não vai mudar. Ou seja, eu sou grato a tudo que a vida me trouxer no dia de hoje. Hoje é um bom dia, até para morrer. Né? Ou seja, se for o último, vai ser um bom dia igual. Né? Está no Código de Honra dos Samurais. Então, eu acredito que o legado, o que permanece, é uma pergunta, uma questão que deva ser enxergada de dois lados. Primeiramente, o que a gente leva dessa vida? E segundo, o que a gente deixa dessa vida? Quando eu era criança, eu escutava uma frase que me incomodava. Dessa vida nada se leva. E me dava uma sensação estranha. Parece que tem uma coisa errada. Porque como assim dessa vida nada se leva? Então eu imaginava assim um vazio sombrio, universal, assim, meio inerte. Por que eu tô vivendo isso tudo? Né? Depois, né? Tá, não levei nada, e agora? Eu estou numa inércia universal. Tá estranho isso aqui, né? É para isso? Algo está errado. Não motiva muito, né? Tá. Mas aí, era muito falado. Era muito falado, né? E a gente cresceu escutando isso, não? Dessa vida nada se leva. Claro, a boa intenção de não te conectar demais com as coisas e tal. Mas a filosofia me ajudou a enxergar que dessa vida se leva muita coisa. Só depende do que tu vai cultivar. Se tu passar a vida inteira juntando grana, patrimônio, carro e roupa, tu não vai levar nada. Agora, se tu dedicar algo da tua vida a cultivar amor verdadeiro, vínculos, amizades reais, sentimentos, virtudes, reflexões, se tu dedicar a tua vida a alguma partezinha dela, a tentar ser um pouco mais virtuoso, a tentar ser um pouco mais útil para os demais, mais generoso, mais corajoso, como que tu não leva isso? Isso tu leva. Mas muitas pessoas não estão se dedicando a isso. E aí terminam a vida com a sensação de mãos vazias, não estou levando nada. Claro, onde que tu botou atenção? E daí que vem o outro lado da moeda do que permanece. Porque a mesma reflexão vai te ajudar a enxergar o que tu vai deixar. Tu pode deixar só coisas para os que ficam, que vão ser consumidas e desaparecer em algum tempo. Ou tu pode deixar exemplos, memórias, virtudes, conhecimentos e obras. Porque quantas pessoas generosas dedicaram décadas para tornar a vida dos seus semelhantes melhor, menos dolorosa, e isso fica, isso permanece. Então, um ser humano pode, se tiver mais claro o que ele leva, ele vai ter muito claro o que ele vai deixar. E nós todos ainda temos algum tempo para deixar algo melhor, para qualificar o legado que nós vamos deixar. Estava pensando, você estava falando sobre tudo que alguém deixa, né? Todas essas riquezas que é possível se deixar. Eu não sei se a filosofia trata a respeito, mas como a gente tem o Dirsman, esse nosso parceiro, a primeira vez que eles conversaram conosco, eles disseram, é um desafio trabalhar com o nosso produto, porque as pessoas não querem falar disso. Né? Imagina. E aí a gente vai trazendo, e você hoje trouxe tantas colocações a respeito do assunto que são belíssimas, né? Que a gente acaba tendo até uma beleza, de fato, no assunto morte, né? Nessa finitude. E a saudade? Vocês falam a respeito da saudade? O que ela representa? É aquela marca de legado também? Como é que a gente pode tratar da saudade em termos da filosofia? Saudade é a memória do coração. A saudade, ela existe se foi criado, estabelecido um vínculo verdadeiro. E isso é um privilégio. Nem todas as pessoas conseguem estabelecer com seus semelhantes vínculos reais de amor, de amizade, mas todos podemos. A filosofia se chama Philosophos, amor à sabedoria, porque mais do que trabalhar a mente, a gente tem que trabalhar o coração. Porque a mente ela já vai funcionar igual, mas se o coração for bem trabalhado, a mente vai funcionar muito melhor. Por isso que para o filósofo o ponto crucial é o coração, é o amor. E se a gente cultivar o amor, a fraternidade que a gente falou antes, né? O primeiro princípio de uma escola de filosofia é promover a fraternidade.
Como enxergar todos os seres humanos como irmãos no mesmo barco? Com amor, sendo capaz de amar. Então, se a gente é capaz de amar, a gente vai criar vínculos com os outros seres humanos que são maiores e mais fortes que a morte. Porque se os povos e culturas clássicos e aparentemente mais sábios, né, do que hoje nós estamos conseguindo ser, nos ensinaram que a morte não tem por que se considerar de forma sombria, e sim uma continuidade natural da vida, uma viagem, que em algum momento a gente vai ter um reencontro. Como não cultivar o amor que cruza essa ponte misteriosa que a gente não enxerga? Como não cultivar o amor? E se o amor for cultivado, a saudade não vai ser uma dor. A saudade vai ser uma bênção. Porque é a prova de que houve amor. A saudade vai ser a saudade esperançosa pelo reencontro. A saudade vão ser as memórias felizes. E a saudade vai ser um exercício de humanidade que a gente vai estar fazendo. Então, quando os antigos lembravam com saudade dos seus entes que já partiram, né, o que a gente estuda na filosofia e ouve histórias, né, eles procuravam não entrar tanto na informação do detalhe. Onde será que ele está agora? O que será que ele está fazendo? O que será que dá para fazer do outro lado? Será que a gente pensa? Será que a gente lê? Sabe, esse monte de pensamentos que não nos leva a lugar nenhum, né? Isso é um mistério. E no tempo certo, todos nós vamos descobrir isso. Então não precisa ter pressa e perder tempo agora. Mas seja lá o que for, e alguma coisa a ponte que nos une com o aqui e agora é o coração, é o amor. Então a saudade é isso. A saudade, se houve amor, se houve vínculo, se houve uma relação real, ela não vai doer. Ela vai ser uma ponte, que quando a gente se reúne aqui, a gente sente com a saudade que do outro lado tem algo mais. E um dia eu vou descobrir. E até lá, eu continuo focando na vida, porque é para isso que a gente está aqui. Exato. É uma forma de enxergar que ameniza até a dor, né, professor? Porque às vezes a gente vê assim a coisa do... Claro que dói, né? A gente ter a partida de alguém que a gente ama, saber que não vai estar ali presente como a gente gostaria fisicamente, né? Mas esse desespero, né? Essa coisa do... E aí entra de novo o estoicismo. Tem coisas que não tem o que fazer, a pessoa partiu, como eu vou lidar com isso é o que importa, né? Então, são esses pensamentos, essa forma de olhar a vida filosoficamente, né? Tratar esses conceitos todos, trazer essas questões nesse formato de pensar, isso auxilia até na dor, né? Sim, com o risco de ser um pouco duro, espero que não, filosoficamente, o desespero não se justifica, ele é falta de fé e excesso de ego. Porque se a gente tem... Quero pra mim. É meu eu, é minha dor, eu perdi. Calma, menos, né? Ou seja, não precisa tanto ego. Com menos ego a vida fica melhor. E com mais fé no sentido de esse sentimento de esperança que existe quando a gente não conhece. Então, no momento da partida, da perda, da dor, é quando a gente tem que ter fé, esperança, amor no coração e não desespero. Então, por que desespero? É uma forma, por isso que eu digo, não quero ser muito duro, mas é uma forma de ignorância, de ignorar algumas coisas que a vida nos ensina o tempo todo. A vida nos ensina que a vida continua, a gente que não aprende. A vida nos ensina com exemplos o tempo todo os ensinamentos dos filósofos, mas a gente está desatento, está disperso, está pensando só no próprio umbigo e a gente não aprende. Então, o lindo da filosofia é que, assim como a vida, sempre tem alguém querendo nos ensinar o que a gente precisa, mas poucas vezes a gente está disposto a aprender. Então, por isso que o desespero não cabe.
E claro, não quero fazer uma condenação do desespero, a gente tem que respeitar toda forma de emoção, dor, esse né? sentimento. E há momentos que são muito difíceis para qualquer um de nós. Isso também é ser humano. Mas também é humano essa dor nos levar a algum lugar. Essa dor não te derrubar e te deixar. E tu ser capaz de, através dela, enxergar algo a mais. Por isso que a filosofia budista ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E é claro, opcional parece que, vou escolher. Não, a gente escolhe o que permite. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para não sofrer tanto, com a dor que for. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento tem muito que a gente pode filosofar para não haver sofrimentos evitáveis. Então, essas reflexões sobre a vida, sobre a saudade, sobre o amor, sobre o que fica, sobre o que permanece, podem ajudar muitas pessoas a não sofrerem tanto, a nunca caírem no desespero, a encontrarem no seu coração mais esperança. Não só sobre a vida que continua, mas acreditar no ser humano também. A filosofia trabalha muito com isso. Não podemos perder a esperança no ser humano, que o ser humano tem luz suficiente no coração para consertar tudo isso. E a gente junto vai conseguir melhorar o que tá ruim. Essa esperança a gente não pode perder. E olha como está interligado com isso da esperança da vida que continua, né? Isso é tão interessante você falar, porque a própria palavra fé que você traz, muitas vezes ela está vinculada só às questões religiosas, né? E a filosofia não tem vínculo com uma religião específica, ela é aberta para todas as religiões. E aí trazer essa palavra fé num contexto filosófico é interessante também. Né? É uma cutucada, porque eu sei que muita gente acha... Não, tu te espanta com o que o pessoal que não conhece filosofia acha, né? Mas é filosofia da igreja? Não, né? Por que seria? Tu é filósofo? Então tu é ateu. Não, por quê? Vai de um extremo ao outro. Né? Acha que filosofia é só coisa de seminário? Ou que tu é filósofo, tu é ateu? Não, né? Então, o pessoal realmente não conhece muito filosofia. Estamos aqui para isso, para ajudar nisso. Mas eu brinco que não, o filósofo, independente se ele tem religião, se ele não tem, se ele é mais religioso, se ele é menos, não importa. Ele pode ser filósofo igual, ele pode ser um ser humano buscando se conhecer e se melhorar e ajudar o mundo. Né? Filosofia é isso, mas é preciso muita fé. Por isso que podia se chamar filosofia, tá? Verdade. Por quê? Ótimo. É claro, o que nos move a viver por um ideal de sabedoria, por um ideal de um mundo novo e melhor? O que nos move isso? É uma forma de fé. É a paciência de esperar o tempo que isso precisa, porque acreditar o ser humano... que é possível. Isso, que o ser humano, tão difícil do jeito que é, com tantos problemas que ele mesmo criou, e com tantas falhas, com tantas atrocidades que ele é capaz de cometer, ainda assim, lá no fundo, ele tem a luz capaz de melhorar tudo isso. Então, isso é fé, mas é uma fé filosofia, é uma fé filosófica, né? E que é uma cutucada porque tem gente que não entende, acha que fé é só crença. E tudo bem, pode ser, mas também pode não ser. Pode ser uma esperança clara, uma esperança ativa. A fé enquanto uma certeza inabalável de que vai dar certo, porque eu vou entregar o meu melhor para que dê certo. Entende? Isso é o que depende de mim. Então, isso é fé para o filósofo. Eu gosto muito do exemplo de fé de Thomas Edison. Conta pra gente, como é que é? Não, porque para mim ele teve fé de que ele conseguiria fazer com que aquele experimento dele desse certo. Tanto que ele tentou inúmeras vezes, né? Até que errou, até que... Porque ele sabia, ele tinha fé, ele tinha essa certeza. Então, acho que, de modo assim, né, para o dia a dia, também é isso que a filosofia propõe, né? A gente encontrar essa certeza em algo maior, em algo que nos movimente a ser algo mais do que essa coisa das coisas, né? Do olhar só para as coisas. E acreditar, inclusive, ter fé no ser humano que somos, inclusive, né, professor? Aí que tá.
Uma coisa que eu falo muito nas aulas, e enfim, né, não me canso de falar. Nós somos cheios de defeitos, mas isso não é razão para tu acreditar menos em ti. Porque tu tem a capacidade de escolher se tu vai olhar para a luz ou para a sombra. E se tu ficar olhando para as sombras, elas não vão acabar. E eu até brinco, né, que se tu olhar para a sombra, tu não vai enxergar nada, né? Então, olha para a luz, né? Por quê? Porque as luzes é as que vão te levar para algum lugar. E é interessante, né, que tu vá para algum lugar, né? Tipo assim, faz tu alguma coisa por ti, né? Não espera que as coisas, né? Então, Sai do banco da carona, né? sai do banco, gostei. Sai do banco da carona, faz a tua parte, né? Faz a tua parte. Então, sim, as pessoas têm que acreditar nelas mesmas. Porque a gente vive num mundo tão corrido e tão estressado que periga, talvez, não ter outra pessoa que acredite em ti. E a tua vida está passando, e o legado que permanece, ou que tu vai levar, depende do que tu fizer, né? Não do que tu falar, pensar ou achar, né? Opinar, depende do que tu fizer. E o que tu fizer depende do que tu conseguir usar dos recursos que tu tem, então tu tem que acreditar em ti. E assim, ó, aposta, tu ganha ou perde. Então, aposta em ti, e aí as duas virtudes fundamentais serão beleza e paciência. Se a aposta der certo, beleza. Se não der, paciência. Tá? Adorei. Mas, sabe, sem tanto apego. Ai, não, eu não vou tentar porque pode dar errado. Mas, cara, tentar, a definição de tentar isso é porque pode dar errado. Pode então, dar errado. não deixa de tentar, nunca desiste sem tentar nada, né? Então, isso são coisas que alguém tem que falar para as pessoas, né? Para isso estamos os filósofos. Exato. Que maravilha. Sabe que tudo isso assim me faz lembrar do quanto, apesar da melodia e de ter feito muito sucesso, aquela música do Zeca Pagodinho, ela não vale para o filósofo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não funciona, né, professor? Silvia, que coincidência tu citares isso, porque eu também lembro desta música em aula, né? Eu digo, pessoal, é só uma música, não façam isso em casa, né? Não deixa a vida te levar, Não né? deixa a vida levar. Sejam protagonistas, sejam autores das vossas histórias, né? Sejam ativos, porque o ser humano, ele é genial, ele só tem que enxergar e acreditar em si, né? Então, se me permites um exemplo, na Odisseia, nós temos uma passagem em que dois heróis se encontram, que são Ulisses e Aquiles. Aquiles é aguerrido, é corajoso, ele não se detém em nada, ele tem uma fúria colocada a serviço da causa que é os gregos vencerem a guerra. Mas ele é muito ego. Então ele é o guerreiro perfeito e o oráculo diz que sem Aquiles os gregos não vencerão e com Aquiles os gregos têm a vitória certa, mas ele não vai viver muito, né? E o Ulisses é outra vibe. O Ulisses é a inteligência. Então ele fica pensando como resolver as coisas e todo mundo vai perguntar para ele e tal. Então lá no final eles estão conversando antes do desfecho, né? E o Aquiles começa a falar que ele sonha que 1000 gerações depois dele cantem o nome e as façanhas dele em Troia. E ele olha para Ulisses, e tu não? E Ulisses, eu não. Como não? Não, eu não estou nem aí se vão lembrar do meu nome daqui a 1000 gerações. Eu quero resolver esse pepino que a gente está. Então, o Ulisses, sabe, são dois pontos de vista. Claro. Mas olha que interessante. Para algumas pessoas, o legado é ser lembrado pelo que deixou, pelo que fez. É o ego. Só que tem um valor muito relativo. Claro que se lembra do Aquiles até hoje, mas o Ulisses, ele resolveu, ele fez o cavalo de Troia. Ele enxergou o que ninguém enxergou. Então, o legado do Ulisses qual foi? Ter encerrado 10 anos de guerra. E qual o legado do Aquiles? Bom, também foi importante, lutou muito bem, foi peça-chave, mas olha como também tem mais de um ponto de vista do que a gente vai deixar e do que a gente vai levar. E eu quis trazer esse ponto porque uma outra faceta do assunto do legado, né? Vamos deixar coisas que sejam boas para todos. Vamos deixar exemplos, ensinamentos, mostras de um ser humano se esforçando e comprometido em melhorar,
para os que ficam poderem se apoiar nisso e continuar se desenvolvendo como seres humanos. Newton dizia que só o que conseguiu foi porque se apoiou nos ombros de gigantes. Então, se nós não formos gigantes, a gente ainda pode oferecer ombros para que outros se apoiem. E isso permanece. E o meu sonho é que tudo que eu faça nessa vida possa servir para outros continuarem muito melhor do que eu fiz. A minha grande alegria é se o pouco que eu entregar pudesse ser usado para outros muito melhores fazerem mais. Então isso é uma coisa também importante para refletir, porque sobre o que a gente deixa, né? Que não seja algo que nós sejamos lembrados apenas por nós. Bah, como o cara é legal, né? É legal, ponto. Acabou. Mas, e sim pelo que a gente permitiu que outros continuassem, porque o legado é continuidade. A gente só recebeu tanto legado dos nossos antepassados porque houve continuidade. Então a gente podia pensar nisso também. Eu vou deixar algo que os outros possam continuar, se eles quiserem. O ser humano é livre, né? Mas ensinar coisas úteis para todos, para o bem comum. Então, que isso faça parte dos nossos sonhos de legados. Não apenas o meu ego ser lembrado. É diferente, lembrança. É diferente. E o que deixa para uma transformação. Exato. É o Aquiles e Ulisses. Adorei esse exemplo, porque ele é visível, assim, né? Desculpa, eu falei Odisseia, na verdade é Ilíada. A Odisseia começa depois disso. Eu que não li, professor, não reparei, mas é bom para as referências que a gente falou que ia deixar no final, né? Mas interessante, assim, essa questão do ego, do egoísmo, acho que rende um próximo podcast. Será um prazer. Porque se a gente for parar para pensar, na realidade, todas as nossas grandes dificuldades nascem desse nosso egoísmo, né? Sim. Se a gente for pensar uma guerra que destrói uma nação, nasce desse ponto que é íntimo do ser humano, né, que ele carrega e que poderia estar olhando para isso de uma outra forma. Então, acho que a filosofia transforma o mundo, né, e isso que é o bacana, assim, e transforma o mundo começando pelo mundo interno, né? Acho que isso é o grande legado que acho que a própria Nova Acrópole aí está deixando. Para quem quiser participar das aulas, para quem quiser exercitar essa filosofia no dia a dia, é só chegar, fazer parte, se inscrever. Como é que faz? Como que a Nova Acrópole aí pode convidar as pessoas a exercitarem isso tudo? Pois é, a gente está sempre de portas abertas. A nossa sede em Santa Cruz do Sul segue a mesma metodologia de todas as sedes, né? Nós somos organizados, conduzidos e construídos, mantidos por voluntários. Por isso tem horários pontuais, manhã e tarde, mas as aulas e o funcionamento principal é sempre às noites. Então nós temos um WhatsApp de contato, onde muita gente chega pela primeira vez, muita gente vai lá conhecer primeiro, né, pessoalmente. Eu fico muito feliz com isso, né? No mundo tão digital, eu digo, não, eu vim aqui bater na porta para ver como é que é. Primeiro, por favor, venham, cheguem, a gente adora receber gente a hora que for. É só a gente estar lá, mas de noite a gente está sempre. E a cada 2 meses, mais ou menos, a gente tem alguma abertura de turma, que é uma aula aberta, com uma apresentação da filosofia, com um pouco do que a gente falou hoje, mas muito do que não foi falado, sobre como que a filosofia pode ser uma ferramenta para o ser humano. Como a filosofia pode ser algo acessível para todos. E quem tiver interesse pode aprender e ter companhia para aplicar. Essa aqui é a proposta da escola. E isso não beneficia apenas cada um individualmente, porque se a gente se beneficiar e se construir individualmente, no coletivo a gente vai estar fazendo um grande serviço para a sociedade também. Então, curiosamente, né, eu não sei quando que o nosso maravilhoso podcast de hoje irá ao ar, mas hoje à noite, dia 2 de julho, temos uma abertura de turma. Que legal! 2 de julho de 2026, o dia de hoje, teremos uma dessas aberturas. Claro que se alguém ficar sabendo daqui a alguns dias, chega igual, né? Chega na segunda aula, semana que vem, que vai ser uma alegria a gente poder se encontrar também. Todo mês tem palestra pública, gratuita, aberta, só vocês se informarem e chegar lá para conhecer, que cada mês é um assunto
muito interessante, diferente. A gente rodizia bastante. 3 vezes por ano tem Semana da Mãe Terra, Semana das Artes, Semana da Filosofia. São 3 datas internacionais que a Nova Acrópole promove. E a gente sempre faz pelo menos palestras e atividades práticas nas sedes, todas. Então, tem muitas oportunidades para a gente se encontrar. A nossa casa está aberta a quem quiser conhecer. E o propósito da gente existir é servir as pessoas. É oferecer essa filosofia que não é nossa, é da humanidade. A gente está apenas se dedicando a torná-la mais conhecida e mais acessível, porque a gente tem certeza que tem muita gente buscando. E o que a gente está oferecendo pode ser o que você está buscando. Ah, que legal. E pode te fazer alguma diferença importante. É aquela ajudinha para virada de chave, eu acho, né? Porque às vezes só falta aí uma organização melhor das ideias para a gente ver, opa, é isso aí que eu precisava entender melhor e fazer alguma coisa de diferente mesmo, né? E se me permite uma mensagem, uma ideia para partilhar, afinal, uma escola de filosofia como a nossa, assim como todas as da história, existem por um grande amor no ser humano, um grande amor à humanidade e uma proposta ativa de se fazer algo por isso. Não ficar apenas num sentimento nobre, mas transformar isso em atos que sejam bons e úteis para todos. Por isso que a construção de uma escola da Nova Acrópole é uma grande aventura. Porque a gente vive num país e num mundo em que é um pouco desafiador trabalhar com educação, com cultura, com esses valores. Mas ainda assim, tu encontra gente interessada em todos os lugares. Por quê? Porque estamos trabalhando com algo natural do ser humano. A busca por respostas, a busca por um sentido da vida e a busca por uma oportunidade de fazer algo com o que a gente aprende. E a busca por companheiros de trilha que possam, junto com essa pessoa interessada, oferecer no seu tempo um legado melhor. Então a escola existe muito como uma oportunidade de quem estiver interessado construir conosco um legado bom, belo e justo para os seus semelhantes. Que maravilha. E eu queria também, aproveitando a sua vinda aqui, porque como nós falávamos antes, dia 17 de setembro deste ano, teremos uma visita muito especial, que é a professora Lucilena Galvão, que o Dirsman, nosso parceiro, está trazendo para Santa Cruz do Sul. E normalmente eu convido o pessoal, mas hoje eu vou deixar você convidar, já que conhece tão bem o assunto que ela traz e a pessoa que ela é, inclusive nesse papel que ela tem de divulgar a filosofia. Primeiramente, gratidão eterna à iniciativa do Grupo Dirsman, que trouxe para a nossa cidade alguém que não é fácil de trazer, porque é muito requisitado. A gente que é da Nova Acrópole há tantos anos, eu sou da mesma época em que a Lúcia começou. Olha aí. Mas eu era um guri bem novo, né? Ela já era uma professora muito competente, atuante na época, né? Mas a gente se cruza várias vezes nos eventos, que nos legal. Encontros, né? Vai ser uma grande alegria para Santa Cruz poder recebê-la. É a primeira vez que ela vem. E eu digo que não é fácil trazê-la porque o serviço que ela está fazendo de promover a filosofia dessa forma tão competente, tão habilidosa, de traduzir, né, as ideias mais complexas de maneira simples e aplicável, é algo que todos nós gostaríamos de fazer, mas é uma escolha, né? Ela dedicou muitos anos fazendo a mesma coisa que a gente hoje faz e ela se dedica a esse sacrifício, que é esse meio mais midiático, de comunicação, de evento, de palco, que é uma coisa difícil para todos, né? E ela se propõe porque ela sabe que todos nós gostaríamos de fazer, mas a gente escolhe se dedicar nas escolas. Ela faz algo que beneficia a todos. Então, é uma imensa alegria. Eu acho que é uma oportunidade para quem a conhece, porque com certeza quase todo mundo já a conhece, né? Mas para conhecê-la pessoalmente, sentir a energia dela, sentir esse amor que ela carrega as palavras e sentir o que é uma filósofa acropolitana falando da vida, ou seja, inspirando as pessoas a viverem melhor. Então é uma oportunidade para quem está nos assistindo
ter ao vivo e a cores, né? Vagas limitadas, né? Exato. Nas melhores instalações da cidade, que são no Teatro Mauá, também não podia ser, né? Então, estamos nas melhores condições possíveis, né? Eu espero, né? Sonhar não custa nada, que seja a primeira de muitas que ela vem em Santa Cruz, eu também espero. Mas como eu conheço bem a agenda dela, pode demorar um pouquinho. Então, não percam essa oportunidade. Uma gratidão imensa ao Grupo Dircmann que trouxe, tomou essa iniciativa, e a vocês que estão fazendo um trabalho tão incrível de divulgação, de promoção, né? Foi uma alegria poder trabalhar com vocês e poder participar de alguma maneira dessa vinda, né? E estamos todos muito felizes. Espero que nos encontremos todos pessoalmente lá. Eu estarei na primeira fila. Também. Não sei se vão me deixar ficar na primeira fila, mas eu vou tentar, né? Para a gente ter um lindo encontro dia 17 de setembro, no Teatro Mauá. Gente, depois desse convite, eu não percaria tempo, ia lá no Simpla, compra logo seu ingresso para garantir a sua cadeira ali pertinho. E realmente o que você falou, né? Estar na presença, essa energia, essa vibração também contagia a gente de uma outra forma, né? Muito bom. Professor, quero agradecer muito a sua vinda. Eu acho que foi um podcast muito especial. Tenho certeza que muita gente vai gostar demais, porque acho que a gente conseguiu aí, você trouxe assuntos tão importantes para a vida, né? A gente falou de morte, mas na verdade falou de vida. E esse legado, eu acho que, como você disse, né? Todos nós temos o que deixar, mas também aproveitar esse presente, esse momento de agora, para também saber que ele é o momento do legado acontecer. Isso faz diferença no como vamos viver a nossa vida, como vamos viver os nossos dias. Então, muito, muito, muito obrigada. Fica aí o convite para um próximo, porque eu acho que assunto tem. Eu que agradeço. Sempre essas oportunidades fazem todos nós, acropolitanos, muito felizes de poder fazer chegar às pessoas um pouco do que a gente vive. Não é o que a gente estuda, é o que a gente vive. E o que a gente vive merece ser partilhado. É verdade. Então, muito obrigado. A gente que agradece, e que esse trabalho aí de vocês na Nova Acrópole permaneça forte aí, sem pressa e sem pausa. E você que assistiu o nosso RespiraCast, fica aí o convite para você compartilhar com outras pessoas que queiram também ouvir esse podcast tão especial, refletir, ser um convite também para filosofar, para estudar na Nova Acrópole. Manda aí, dá o seu like para a gente também chegar mais próximo de outras pessoas, tá bem? Até o nosso próximo RespiraCast. Tchau, tchau.